Seja bem-vindo. 2 anos depois, volta a acontecer o encontro da Associação de Produtores Independentes de Televisão na sua 7ª edição. E a Vitec veio até Lisboa marcar presença neste debate à volta do futuro da televisão, mas também nos festejos dos 25 anos desta associação. Vamos ver. De superar as velas, partir o bolo e festejar. Afinal de contas, são 25 anos da Associação de Produtores Independentes de Televisão. E na hora de fazer a festa, há que relembrar como tudo começou, quando se abraçou um desafio que mostrou-se difícil, mas pertinente até aos dias de hoje. Criar a associação há 25 anos foi um grande desafio. Eram tempos difíceis e a verdade é que houve 4 produtores que meteram mãos à obra e ainda assim tiveram cerca de 2 anos para conseguir fazer a escritura pública da associação, porque não tivemos sequer a adesão de todos os produtores na altura, mas enfim, depois concretizou-se e ao princípio vivemos com algumas dificuldades, depois essas dificuldades foram-se dissipando. Aliás, o papel da Susana Gato aqui foi imprescindível. Ela é a verdadeira mãe da associação e, portanto, o seu desenvolvimento e ao estado em que neste momento a APIT chega se deve a ela sobretudo e também às anteriores direções, com certeza, mas a ela sobretudo pelo enorme esforço e dedicação que sempre teve aqui com a associação. E eu já estou separado, já não estou nesta atividade, mas é com uma enorme satisfação que venho sempre quando se festeja os anos da associação, porque é dos projetos de facto que valeu a pena fundar e ainda hoje estou muito satisfeito com ter conseguido, ao mesmo tempo com os outros 4 fundadores que tenho pena de não estarem presentes, mas que nos deu imensa satisfação. Em 2020 ainda foi possível esta associação organizar o encontro de produtores independentes de televisão. Agora regressam depois de uma pequena paragem, não só para festejar as suas bodas de prata, como também para falar e pensar o futuro da televisão. Num ambiente diferente, vestido de alegria e de festa, a 7ª edição deste encontro aconteceu na Quinta da Pimenteira, em Lisboa, e reuniu diferentes personalidades com convidados internacionais e nacionais. São 25 anos da APIT, 23 deles com a presença de Susana Gato, atual presidente da associação. Eu acho que cada vez mais a associação é importante e sobretudo relevante. A associação tem uma característica que eu penso que é aquilo mais difícil de manter, que é temos associados muito diferentes uns dos outros, pequenos, grandes, uns que só fazem documentário, outros que fazem só até publicidade ou mais publicidade, uns que fazem também cinema. Os géneros de produção muito diferentes, umas que acabaram de nascer, outras que já existem há 20 anos, e essa heterogeneidade dos nossos associados é aquilo que nos tem dado força e que nos dá força quando representamos. Eu sinto que quando vou em representação da APIT, o facto de sermos tão abrangentes nos dá notoriedade, e penso que estes 25 anos têm, dos quais, como disse, eu integro 23, temos feito um caminho em que cada vez mais somos reconhecidos. Acho que o encontro de hoje é um exemplo disso. Tivemos aqui a representação de toda a indústria, de todos os agentes que trabalham connosco, e isso é muito recompensador. Portanto, a APIT hoje, como de antes, continua a ser muito importante para outros problemas que vão surgindo, nomeadamente o aparecimento do streaming, se o streaming é ou não uma oportunidade. Claro que é uma oportunidade, mas tivemos que aprender também a trabalhar com eles. Portanto, a relevância da associação continua, a meu ver, a ser cada vez maior até.
a forma como tem respondido às necessidades dos produtores, antecipado as necessidades dos produtores, ser uma voz ativa mesmo em termos de decisão política no trabalho dos produtores, e agora, como se viu, foi um agregador, não é? A APITA, em articulação com os produtores e com outras entidades, tentar desbloquear a situação e trabalhar tendo em vista o bem comum. E depois acho que de alguma forma também há esta visão de compreensão, e essa compreensão é feita, por exemplo, através de estudos que desenvolve. Estes encontros são momentos de partilha. Há pouco falava-se na possibilidade de uma plataforma que juntasse todos, já percebemos que é difícil, que temos vários quintais, mas é um momento em que os vários quintais se juntam, não é? Portanto, os vários agricultores se juntam para falar, para partilhar, para aprender uns com os outros. A promoção também da coprodução interna, de alguma forma também começa a crescer. Porque é que eu não hei de fazer uma produção com este produtor que está aqui ao meu lado e depois com um produtor internacional? Portanto, voltando à sua pergunta, a APITA tem sido essencial e que venham mais 25 pelo menos. Não é? A importância desta associação não se esgota. Aliás, a própria pandemia veio provar isso mesmo, onde os produtores tiveram de adaptar e repensar a forma de retomar as filmagens em segurança. Uniram-se, trabalharam em conjunto, comunicaram uns com os outros e partilharam ideias de como voltar à normalidade possível, apesar das rotinas profissionais e do processo produtivo terem sofrido. Reinventar e reposicionar com recurso a novas estratégias foram palavras de ordem, onde o entretenimento e a ficção foram os géneros mais produzidos. A necessidade de conteúdo naquele momento era fundamental, as pessoas estavam em casa. E, por outro lado, as televisões generalistas continuam a ser muitíssimo importantes e agregadoras de públicos, porque nesse momento viu-se, aliás, nos estudos em que temos feitos, que mesmo os jovens disseram que nessa altura de confinamento voltaram a estar juntos com a família a ver a televisão, seja o noticiário, seja mesmo a importância dos programas dos daytime, fazia uma informação mais direta para as pessoas, para aquele público, perceber melhor o que é que se estava a passar. Portanto, eu acho que a pandemia trouxe-nos muitas coisas más, mas trouxe-nos esta coisa boa de trabalharmos em conjunto e encontrarmos meios para como voltar a regressar em segurança, e conseguimos fazê-lo. Não estavam juntos há muito tempo e era necessário voltar a debater sobre os temas da atualidade que preocupam este mundo profissional. Foi possível falar sobre o panorama audiovisual na Europa e dos desafios comuns do setor, onde houve o testemunho de países como a Polónia, Dinamarca, Irlanda e República Checa, olhando para o presente e o futuro da produção independente. O financiamento poderá ser uma das maiores lutas, mas o certo é que todos concordam que existe bom material, bons técnicos, bons elencos e bons escritores. Neste comparativo com outros países europeus, acho que os problemas são os mesmos, não é? As dimensões dos mercados são diferentes, o nosso de facto é muito pequenino, mas o que é certo é que há problemas que são comuns. A questão do financiamento é um deles, a questão da escalabilidade, a possibilidade de ter escala e de aumentar, mas acho que de alguma forma, e Portugal até é dos países que eu acho que de alguma forma contorna melhor a questão do financiamento, que nós fazemos muito com pouco, não é? Mesmo quando vamos aos mercados externos, os nossos orçamentos são sempre muito pequenos, mas o que é certo é que temos bons técnicos, temos bom material, mas acima de tudo bons técnicos, mão de obra, bons elencos, bons escritores. E portanto, sim, o financiamento é o problema, talvez não seja o único, mas acima de tudo o que tiramos daqui é que não é um problema só de Portugal. Há as questões também gerais, mas por outro lado também vemos que há portas que se estão a abrir. A questão da língua começa a não ser um problema, cada vez menos é um problema. A relação com as plataformas de streaming internacionais também já está desbloqueada, não é? O objetivo começa-se em pequena escala para depois aumentar. A questão da diretiva e de que forma é que a presença dessas plataformas também pode contribuir para o desenvolvimento do próprio mercado. Ao desenvolver o mercado também está a investir mais dinheiro e havendo mais dinheiro também se pode fazer mais e melhor. É fundamental que nós encontremos meios para que os nossos orçamentos sejam mais robustos. Temos vindo a fazer esse caminho como? Com coproduções, essencialmente,
com o recurso a instrumentos tão importantes como os apoios do ICA ou como o cash rebate do PIC Portugal. E isso tem-nos permitido começar a trabalhar finalmente com outro tipo de orçamentos. Este é o nosso maior foco, porque era realmente o nosso maior handicap. Enquanto não tivermos orçamentos mais robustos, não conseguimos competir com nenhum outro conteúdo. E isso, estamos a fazer esse caminho. Estamos melhor hoje do que estávamos há 2 anos atrás, mesmo com a pandemia. Conseguimos construir, tivemos tempo para construir essa robustez de financiamento, que obviamente está muito longe ainda de muitos países, mesmo daqueles que ouvimos hoje aqui e que não são países enormes, mas são países com um potencial de produção muito interessante. Estamos ainda longe deles, mas estamos com uma força que não tínhamos há 2 anos. Portugal tem de estar posicionado perante as produções internacionais. Este é um caminho cada vez mais ao alcance, com o mercado português em transformação. Para quem vem de fora, neste caso de Espanha, é evidente que Portugal tem potencial para chegar longe. Pues la industria portuguesa está cambiando mucho hacia la producción de contenido de alto nivel y de series. Ha sido una industria que ha hecho muchas telenovelas de muchos años y que ha aprendido mucho de la telenovela y que está poquito a poquito evolucionando a otro formato de series más premium. Hemos visto ya que se ha hecho una serie para Netflix, se ha hecho muchas colaboraciones con HBO y series también con HBO, llegan más contenido en la plataforma. Tenemos también las televisiones apostando por el contenido de serie. Entonces la industria portuguesa está en un momento de crecimiento debido también a la buena salud del sector visual internacional. Novas portas podem estar abertas. Segundo o anuário da APIT e tendências do setor apresentadas neste evento, começa-se a desenhar um cenário melhor. Apesar do decréscimo de 2020 e 2021, o streaming versus televisão, as histórias, géneros e formatos, as coproduções, a retenção de audiências, a concorrência e a necessidade do aumento de apoios são alguns dos temas discutidos. O futuro pode passar pelo streaming e pela aposta nas novas plataformas, mas não se esgota. Vemos como a televisão também usa o streaming como extensão ou complementaridade. A Opto não quer concorrer com a Netflix, não é? É impossível concorrer com a Netflix. A Opto serve como extensão e complemento do canal generalista e dos canais temáticos que tem, como oferta semelhante em termos de nível e de valores de produção aos produtos estrangeiros, mas falados em português e histórias faladas em português. Por isso sim, passa pelas plataformas não necessariamente como o paradigma, mas como mais um paradigma que podemos vir juntar à televisão. Os produtores acreditam estar preparados em termos de recursos caso haja um aumento da procura. Entre produtores e canais generalistas, há que negociar e colocar os dois lados a ganhar, sem que os direitos fiquem apenas numa das partes. O canal quer audiências e, neste caso, o produtor quer que o seu produto também tenha sucesso. Outro ponto discutido é a dependência de quem produz perante poucos clientes. Não, o que é urgente fazer é cada vez mais a junção destas duas realidades, que é a produção independente, escutar muito o que os canais generalistas estão à procura, e os canais generalistas também, de alguma maneira, estarem disponíveis para abdicar de direitos que, logo no processo de negociação, retêm para si, mas com a premissa de que estes direitos vão permitir à produção independente ir buscar financiamentos lá fora, permite-nos, nós enquanto produtores, produzirmos com valores muito maiores e melhores, não é? Neste momento, qual é o maior desafio aqui dos produtores? O maior desafio, claramente, é sempre encontrar uma boa história. Isto no final do dia acaba sempre por dizer, conta uma história que é onde tudo começa. Mas em termos de negociação, o maior desafio é explicar ou fazer crer aos canais free-to-air, os canais abertos, que os processos de negociação e os processos de financiamento dependem muito da sua disponibilidade em abrir os direitos
aos produtores independentes, ou a totalidade dos direitos aos produtores independentes, para que estes consigam, sim, fundos de financiamento que estão lá fora e que de alguma maneira é aquilo que acontece em Espanha, em França, na Europa, no mundo inteiro. As novas plataformas permitem mais variedade e enviar conteúdos de forma rápida para todos os gostos, com a opção de escolher o que se quer ver. É possível chegar a outros públicos. As tendências que nós sentimos hoje são de haver cada vez mais pessoas a ver televisão, às vezes veem a televisão em suportes diferentes. Nós, quando estamos a ver conteúdos em streaming, é como estar a ver por cabo ou estar a ver por via artesiana. Na verdade, o streaming é uma forma de transportar um sinal, não é? Um conteúdo. Nós o que temos hoje é muitos, e vocês aliás são um exemplo, nós temos hoje cada vez mais entidades a produzir conteúdos e havendo mais quantidade de canais e de conteúdos disponíveis, as pessoas dividem-se por mais. Há 40 anos nós estávamos todos a ver o mesmo telejornal e o mesmo filme e a mesma série. Hoje estamos a ver aquilo que quisermos. Temos centenas de filmes, centenas de séries e até centenas de telejornais, se quisermos ir por aí. Portanto, o que acontecerá seguramente é que haverá uma dispersão dos públicos por mais conteúdos, mas haverá cada vez mais conteúdos e, portanto, isso é que é também importante, não é? Os próximos 25 anos serão traçados nesta perspectiva, com desafios futuros também assentes na evolução das novas tecnologias e das novas gerações. Eu acho que os próximos 25 anos é, sobretudo, aprendermos em conjunto a estudar os públicos. Os públicos têm, de facto, uma mudança, todos nós já nos apercebemos isso. Se calhar não vai ficar só pelo streaming, vão aparecer outros modos de consumo. As jornalistas continuam a ser muitíssimo relevantes, mas o desafio é estudar públicos e perceber que conteúdos é que os públicos querem ver. Os públicos vão atrás daquilo que for interessante e que conseguem ainda assim falar no dia seguinte. Isso até pode ser uma série na Netflix, ou pode ser o Big Brother num domingo à noite, ou qualquer outro formato de entretenimento. Esse estudo dos públicos tem que ser uma constante, daí também o anuário que nós fazemos todos os anos é muito relevante para tomarmos o pulso de como é que as coisas estão a evoluir. Portanto, estes próximos 25 anos vão ser seguramente desafiantes, até porque têm, para mim, vão ter aquilo que vai ser a prova de se eu estou ou não, se estou certa ou se estou errada, que é aqueles que têm agora 20, vão ter 45 daqui a 25 e, portanto, envelheceram, e será que eles só vão ver streaming ou vão, como nós, para as televisões generalistas, porque têm filhos, porque têm um trabalho cansativo e porque chegam a casa cansados e, sobretudo, não querem escolher. Aquela diferença entre freedom to choose ou freedom from choose. Nós às vezes não queremos mesmo escolher. Queremos só consumir aquilo que nos é dado. Se as pessoas vão ver por cabo, se vão ver no YouTube, se vão ver amanhã num suporte, num telemóvel, porque alguém partilhou e lhes enviou, isso depois é um bocadinho indiferente. O que nós queremos é que as pessoas vejam o que estamos a fazer. E há cada vez, acho eu, mais disponibilidade para a tecnologia, porque a tecnologia hoje é muito fácil, é cada vez mais fácil fazer um conteúdo, até já em telemóveis se pode fazer séries, e se pode fazer documentários, e se pode fazer reportagens. Portanto, se a tecnologia ajuda, seguramente que a vontade a nossa vontade é comunicar. E eu tenho a certeza que estas gerações mais novas são iguais às gerações anteriores, querem comunicar, comunicam com os instrumentos que têm à sua disposição. E se há instrumentos para fazer televisão, seguramente vão usar esses instrumentos o mais possível. É necessário usar os novos instrumentos para comunicar mais e melhor. Nunca houve tantos canais com diversidade de conteúdo e nunca houve tanta gente a fazer televisão, mesmo que existam novas oportunidades no meio digital. O fascínio da caixinha mágica ainda existe. Eu tenho neste momento a coordenar programas e a fazer programas pessoas que há 2 dias eram estagiários de televisão e tinham entrado com 20 anos na TVI. E isso deixa-me profundamente orgulhosa. Primeiro, porque acho que enquanto nós conseguimos ter esta junção de gerações, conseguimos de facto chegar a uma melhor forma de fazer televisão, porque eu com 50 anos, só tenho 44, mas com 50 anos
posso passar um conhecimento a esses jovens, por muito que ele pareça obsoleto a esses mesmos jovens, que um jovem de 20 anos não tem por si só e precisa de saber de onde é que vimos, para saber para onde é que podemos ir a nível de televisão. Agora, isso é um trabalho que demora, isso é um trabalho que é minucioso, é dia a dia, é estar ali a acompanhar. Agora, não acho mesmo que não haja quem queira fazer televisão. Quer seja sob o olhar dos produtores e das novas plataformas ou do olhar dos generalistas, a certeza é a mesma. Existe uma maior exigência dos públicos, é necessário inovar e toca a quem vê escolher o que mais lhe agrada. Não antevejo o fim da televisão, como aqui foi dito, mas vejo uma realidade que é incontornável, que é a chegada das plataformas. Portanto, e acho que a melhor forma de lidar com este grande desafio que os produtores independentes têm é tentar encontrar aqui projetos que compatibilizem a junção o bom que as duas partes têm. Só isso é que consegue, de alguma maneira, acrescentar valor aos projetos, e aquilo que nós falámos hoje, quer dizer, aquilo que há uns anos atrás nós conseguimos fazer por 5, se calhar conseguimos fazer agora com um valor de produção muito maior e melhor. Quando nós tínhamos televisão a preto e branco, as pessoas queriam ver a cores. E viram a cores, e depois quando viram a cores, depois queriam ter mais canais, e houve mais canais, e depois houve uma altura em que era possível emitir por cabo, e ainda houve mais canais e canais especializados, e há pessoas que querem ficar o dia inteiro a ver um canal só de natureza e têm um canal de natureza, há pessoas que querem ficar um dia inteiro a ver um canal de música, estão a ver um canal de música. Isso é a evolução natural, quer por um lado da tecnologia, quer por outro lado da satisfação do consumidor, porque eu, no meu tempo em que eu via televisão, e ainda sou do tempo da televisão a preto e branco, se eu quisesse ver um canal só de música, eu não tinha. E mesmo nos anos 80 também não tinha. Se eu quisesse escolher entre a RTP e outro canal, eu também nos anos 80 não tinha. Portanto, nós quando dizemos que as formas são diferentes, sempre foram diferentes. A tendência sempre é para que os microfones sejam melhores, as câmaras sejam melhores, os suportes todos sejam melhores. É evidente que nós não vamos fazer pior televisão com melhores recursos. Nós todos estamos aqui nesta sala, eu duvido que haja aqui muita gente que tenha nascido depois do ano 2000, mas nós todos vimos televisão de uma maneira que quem nasceu há 20 anos para cá não vê. E que nunca vai ter essa possibilidade de ver. E nós, enquanto agentes agora televisivos, temos em mãos esta tarefa de perceber, afinal, em que fase é que nós estamos da televisão, o que é que vai ser o futuro da televisão, sendo que eu gosto muito de ter esta visão mais romântica a televisão é, de facto, ainda a maior das plataformas e a televisão generalista, e não ainda é. Eu não gosto do ainda é, porque gosto muito de acreditar que de facto é o que tem maior impacto junto do público, e percebemos quando lhe damos conteúdo diferenciado. E eu acho que essa deve ser a aposta de cada um de nós. Esse conteúdo que vai ao encontro dos públicos, e de facto não há só um público, há diversos públicos que está disperso pelas mais diversas plataformas, e temos que lá ir aos pouquinhos buscar, sendo que nós temos aqui uma série de gerações que está em conjunto a ver televisão hoje em dia e a fazer televisão, e esse também é um desafio, e eu penso que vocês já sentiram isso também, que é quem faz televisão hoje em dia, desde um produtor, um editor, um coordenador. Nós temos pessoas de 50 e de 60 anos, e depois temos jovens de 20 que têm formas diferentes de ver televisão e de fazer a televisão, e fazer com que eles coexistam e percebam afinal o que é que o público quer. É muito mais difícil eu dizer a um jovem de 20 anos o que é que quer uma senhora de 80 ver na televisão do que seria aqui há uns anos, porque a forma como ele vê a televisão é muito mais rápida e imediata, com conteúdos diferentes, com temáticas diferentes, do que aquela senhora de 80 anos quer ver em televisão. E nós sabemos que para a rentabilidade que precisamos de ter nas televisões comerciais, precisamos que esse público ainda se mantenha. E, portanto, esse é o grande desafio que nós temos em mãos, que é como é que eu consigo conquistar aqueles que de alguma forma vão ser o futuro e aqueles que nós queremos que estejam a ver televisão nos próximos anos, sendo que não podemos deixar ainda os outros que nos mantêm a televisão viva e com milhões e milhões de espectadores. Perante a questão se a televisão vai acabar e se o streaming pode ser um entrave nos formatos habituais, fica explícito que tem que existir nesta fase de transição uma produção constante e relevante, com a diversificação de fontes de produção. E, portanto, as televisões generalistas serão tão mais relevantes quanto mais conseguirem gerar a atenção dos espectadores. Eu diria que nos nossos programas nós temos que ter a cada minuto relevância que faça evitar que as pessoas mudem de canal. E isso faz com que os programas tenham que ser olhados à
à lupa, mas se nós pensarmos naquilo que é o futuro, eu acredito que nós estamos já hoje, talvez por força da pandemia, a viver aquilo que será o futuro. Não no sentido da escala daquilo que ele será, mas nós conseguimos, ao contrário do que se diz muitas vezes, não se consegue prever o futuro da televisão, ou o que será. Eu acho que nós já conseguimos prever algumas coisas. E aquilo que é mais certo é que, no futuro, vai haver mais tudo. Vai haver mais conteúdos, vai haver mais informação, mais dados, mais formas de consumir esses conteúdos, mais conteúdos que nós hoje não temos a capacidade de prever como vão ser distribuídos e como vão ser feitos, mas sabemos que isso vai acontecer, que vai haver mais criatividade, que vai haver, se não acontecer nenhuma catástrofe natural, ou de guerra ou pandémica, vai haver vidas mais longas, com mais tempo de lazer, portanto, mais tempo disponível para ver mais conteúdos, mais bem produzidos e com novas formas de o consumir. E isso lança um desafio aos produtores, aos distribuidores, às televisões, de precisamente correr essa estrada da relevância e da produção de conteúdos. E é isso que nós temos procurado fazer. Porque é que andamos nós, aqui, que estamos a fazer televisão todos os dias, a vaticinar um fim, quando temos que fazer puxar por aquilo que é nosso, pelos nossos interesses e por aquilo que o público deve ver em nós. Nós somos mesmo um agente diferenciador e devemos-lo ser, e não sermos só olharmos para o streaming como são eles que estão mais à frente do que nós. Não estão. Nós estamos mais à frente do que eles. Opiniões variadas, mas que mostram através deste encontro que Portugal está em crescimento no setor audiovisual e que é importante escutar a postura e ponto de vista de todos. São muitas as novas oportunidades e, seja pelo streaming ou não, a televisão ainda está viva. Resta agora esperar pelo próximo ano, de forma a debater novamente estas questões. E toca a cada um de nós aproveitar os recursos e fazer o melhor pela televisão e pelo público. As novas plataformas e também os desafios impostos à produção independente em Portugal. É assim que dizemos adeus a Lisboa, mas voltamos até à Ilha Terceira para aceitar novos desafios. Até ao próximo programa.